E uma coisa que eu sempre falo, você tem oportunidade de se comunicar, não se esconda, né? Porque eu falo isso assim, como é que... A gente tem que praticar e olhar para uma experiência, mas às vezes você tem oportunidade de falar numa reunião, aí você não fala, né? Você tem a oportunidade de fazer uma apresentação, aí você não faz. Então assim, se coloque em situações que você que possa desenvolver essas habilidades em você, né? É isso. Sensacional. Boa. Olá, seja bem-vindo ao Comunica Play, o seu encontro semanal com grandes comunicadores e profissionais da área. Eu sou Edgar Caetano, CEO da Ágoras Academy e especialista em comunicação e oratória. Se você é novo por aqui, não esqueça de seguir a gente no Instagram, @comunica.play e Edgar Caetano Oficial. Se você está no YouTube, já assine o meu canal e deixe o seu like nesse episódio. E não esquece, claro, de compartilhar esse podcast com seus amigos. O Comunica Play está no Spotify, no Deezer e nas principais plataformas de podcast. Começando mais um Comunica Play e hoje... Gente, eu vou falar um negócio para vocês. O camarada que está na minha frente aqui, além de ser um grande amigo, é um cara que tem um repertório de conhecimento fora da curva. A gente se conhece desde 2019. De lá para cá a gente já fez lives, já gravamos podcasts, criamos o nosso podcast que acabou não indo para frente por questões de agenda. A agenda dele é puxada. E o podcast chamava Papo Cabeça. Eu sou o cara do papo, ele é o cabeça. Na minha frente, Carlos Jonathan, que prazer te receber aqui na casa do Comunica Play. Edgar, prazer é meu de estar aqui. Você sabe que você é uma referência para mim quando se fala em oratória. É uma referência de pessoa que trabalha, né, que avança a partir das suas experiências. Então, eu espero que eu corresponda às suas expectativas aqui, Edgar. Estou me sentindo aqui nesse podcast. Muito obrigado, cara. Bom, eu vou deixar que você se apresente a partir de uma pergunta que é o carro-chefe do Comunica Play. Quem é Carlos Jonathan na fila do pão da comunicação? Caramba, na fila do pão da comunicação, hoje, cara, eu sou doutor em administração, professor universitário e na fila do pão eu estou tentando me comunicar com os meus alunos e fazer a comunicação, usar a comunicação como ferramenta para que minha mensagem chegue no final. Eu acho que eu sou esse aí, da fila do pão, Edgar. Vamos lá então, meu amigo. A gente divide aqui o Comunica Play em 3 blocos. O primeiro bloco é para explorar um pouquinho mais, ou explorar, na verdade, um pouquinho mais, não, porque a gente não explorou nada ainda, né? Deixa eu me comunicar melhor aqui, né? Para explorar a sua história. Que legal. Quem é Jonathan? Da onde veio? Tá bom. Como chegou nesse planeta? Tá bom, falarei. Conta aí. Tá porque à medida que você vai contando a sua história, eu vou explorar algumas lições de vida, alguns pontos de virada para a gente trazer para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Beleza. Lições de vida. Tá bom. E basicamente é isso que a gente quer tratar aqui. Depois a gente vai entrar num tema, que é o tema desse podcast, que é um tema bastante provocativo, que tem tudo a ver com o que você ensina, uma das habilidades, uma das coisas, na verdade, uma das cadeiras que você ensina, que é soft skills. A gente vai falar mais sobre isso, mas primeiro eu quero que os ouvintes tenham o prazer de conhecer um pouco da sua história de vida. Tá bom. Ô, Edgar, sabe que isso é bem interessante? Eu conto muito pouco a minha história de vida, porque eu acho que ela é uma história, quando a gente pensa no Brasil, é uma história muito default, assim, né? Por quê, cara? É uma história que tem superação, como a maioria das histórias dos brasileiros, né? E aí eu vou tentar, assim, colocar o foco na educação e como a educação ela transformou a minha vida, né? E como é que eu cheguei aqui. Primeiro, cara, assim, né? Eu nasci em 85, final de 85 ali. Os meus pais se separaram muito cedo, então não tenho contato com meu pai. E por que isso é importante, né? Falar. Porque quando os meus pais se separam, assim, eu fico um tempo com os meus avós. Eles moram na praia, eu fico um tempo com eles na praia. E depois, né? Chega a época de estudar, eu tenho que voltar para cá. E minha mãe, uma mãe solteira, ela mora na periferia de São Paulo,
Zona Sul. Cara, é assim, ó, você tinha me perguntado, eu esqueci de falar, né? Fala de uma música pra te receber, não sei o quê. Você fala, cara, eu falaria, eu não sei se tem... Às vezes, pô, mas professor do Mackenzie, não combina, assim, né? Eu falaria eu ia falar dos Racionais pra você, né, cara? Porque quando eu penso, final da década de 80, 90, Edgar, Zona Sul era um lugar extremamente violento. Sim. Então... E por que você está falando sobre isso? Porque vivendo naquele ambiente, uma coisa que eu tiro da minha cabeça é, cara, o que eu tenho que fazer para sair daqui, né? E aí, eu penso que alguns elementos, eles são fundamentais, assim, em tudo que é país, né? Para que as pessoas avancem. Cara, esporte, arte e educação, né? Pô, esporte, zero. Arte também zero, né? Aí você fala, cara, aí você falou pra mim, e pontos de virada, né? Que a chave virou. Edgar, eu lembro que eu estava numa escola, pública, e aí na terceira série, cara, todo mundo foi muito mal numa prova, e aí a professora, o nome dela eu nunca me esqueço, né? A professora Cris, ela falou assim, só quem foi bem aqui na prova foi o Leandro e esse menino aí que tá do lado dele. Ela nem falou meu nome, né? Putz, mas aí naquele momento eu falei, cara, eu sou bom em alguma coisa, né? Eu sou bom em estudar, cara. Aí, beleza. Aí, alguns anos depois, eu tava na quinta série, né? Fizeram lá um conselho e tal. Falou, você vai pular um ano, né? Você não vai estudar quinta, você vai em vez de ir pra sétima, terminou a quinta, em vez de ir pra sexta, você vai pra sétima. Cara, isso? Mais um ponto aqui, cara, eu sou bom nesse negócio de estudar, né? Aí, Edgar, quando eu fui pra oitava série, assim, eu fui pra uma escola era uma escola pública ainda, mas era uma escola melhor, e a galera, o papo da galera era na oitava série, era, cara, o que a gente vai fazer de ensino técnico, né? E eu falava, então os professores incentivavam, a gente tem que ir pra uma escola técnica. E aí... Tinha uma série de escolas técnicas e tal, e falou, tinha Senai, né, cara? E o que tem que fazer para entrar no Senai? É fazer vestibulinho e entrar. Eu falei, mas então estudar, esse negócio eu gosto, né? Então o que tem que estudar? Isso daqui. Beleza, fiz lá, entrei no Senai. E aí, Edgar, teve outra virada, né? Porque a minha vida, cara, ela ficou muito, muito, muito boa, assim, porque eu passava o dia na escola. Eu ficava 8 horas no Senai, acordava de manhã pro Senai, terminava o Senai, ia tava no ensino médio, ia pra escola à noite. E isso foi cara, e assim, né? Eu vim pra cá pensando nisso, o louco era... quando eu entrei no Senai, eu olhava pra tudo aquilo, eu falava, cara, eu tô no laboratório de física, de química, olha que estrutura, que prédio. E eu não pago nada pra isso, eu almoço aqui, eu janto aqui. E por que eu cheguei aqui fazendo o quê, né? Estudando, né, cara? E beleza. Aí beleza, né? Acaba o Senai, não sei o quê, começo a trabalhar... Eu trabalhava numa empresa muito boa, cara, é uma empresa muito boa até hoje, né, na Alcoa, e eu falava assim, deixa eu olhar a galera que... Quem é diretor aqui? Quem é presidente aqui, né? Onde os caras estudaram? Aí os caras ou faziam PUC ou faziam Mackenzie, né? Eu falei, caramba, então, isso aí então, essas faculdades são boas, né? Porque, cara, até então, você ouvia falar, mas aquilo pra mim era tudo muito abstrato, né? Eu falei, cara, vou prestar vestibular para essas duas universidades. Em quê? Em administração, porque fazia muito sentido pra mim, a grade e tal, não sei o quê. Prestei, cara, aí eu passei nas duas, né? Aí entra o lance de, eu acredito muito no divino. Falei, mas pra onde eu vou? Pra Mackenzie ou pra PUC, né? Aí eu falei, cara, eu vou me inscrever fazer minha matrícula no Mackenzie, né? E Edgar, eu lembro assim, e aí é um ponto, né, que eu falo assim, eu não recomendo que ninguém faça isso, né, porque é muito... Mas eu já namorava minha esposa na época, e, cara, Mackenzie era muito caro, e assim, a primeira mensalidade, hoje, Edgar, pra você ter uma ideia... Eu não sei se posso falar isso, né, do Mackenzie, mas a mensalidade, assim, em administração, é quase R$3.000, né? Hoje, naquela época... Olha, a Siri me ouvindo. A Siri te ouve. A Siri me ouve. Pensa cuidado com o que você fala. Exatamente. Se a gente pensar assim, 2005, 2004, né? Não lembro quanto era, mas era um negócio proporcional, pesado. Que tão pesado. E, cara, eu devia ter que trabalhar, sei lá, um semestre para conseguir pagar uma mensalidade. E aí a minha esposa, ela falou assim, né? Ana Paula, na época minha namorada, ela, eu tenho uma poupança aqui.
eu vou dar essa poupança aqui, eu vou pegar uma poupança, você paga a primeira mensalidade, né? Aí eu falei, putz, cara, por isso tem que casar, por isso você casou com ela, tá tô 13 anos. casado, eu tô há 13 anos casado e eu namorei antes disso 6 anos. Que Ana mulher, Paula, não. que isso. Edgar, tirando o chapéu pra você, que Ana Paula. Edgar, e depois a gente vai falar assim, né? Sim. Eu não teria me tornado doutor sem a Ana, né? Aí beleza, aí a Ana foi lá, ela pegou lá a poupança dela, colocou e falou, cara, e o Mackenzie, como uma instituição excelente que é, eu pedi bolsa assim que eu entrei, e aí eu ganhei bolsa, Edgar, integral, e eu falei assim, quando eu entrei no Mackenzie, cara, eu só saio daqui doutor, né? E assim, terminei meu doutorado, mas não saí do Mackenzie. Eu tô lá há quase 20 anos e eu me vejo me aposentando no Mackenzie, né? Então não sei se é uma história meio default assim, mas é a minha história de vida. Não é default. Tá bom, obrigado. Mas essa é a minha história e Edgar, raramente eu conto, sabe por quê? Eu falo assim, eu falo lá em casa, eu falo, não vou contar história triste, né? Porque eu acho, raramente contei isso em público, cara, porque eu sempre quis, assim, que as pessoas me respeitassem pelas minhas competências. Né? Não quero chegar aqui, porque você teve uma história, coitado. Falar, não, cara, eu quero acessar o que eu acesso, cara, porque eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu tenho conhecimento, né? E assim, não me chame porque você acha que minha história é legal. Talvez eu tenha que ressignificar isso, porque eu sei o quanto o poder das histórias são importantes, né? Mas eu acho que uma das primeiras vezes, ou talvez em grande público, eu acho que a primeira vez que eu conto a minha história. Acho que você não sabia disso, né? Não sabia disso. Exatamente. É isso, Edgar. Eu vou parar de falar, senão eu falo muito aqui, Eu vou te chamar de Johnny, porque eu te chamo de Johnny. Poucas pessoas te conhecem como Johnny, né? Isso. Todo mundo, Carlos, Jonathan ou Jonathan. Isso. Esse nome composto. Pois é. Johnny, vamos lá. Nesse percurso, né, que você estava ali na Zona Sul, periferia, já um garotinho na terceira série, quinta série, nerdzinho e tal, pulou uma série. Momento inveja aqui, tá? Enquanto eu tava lá ralando para não ficar de recuperação, você ali pulando séries. Então, eu sempre quis ter um amigo nerd, Deus me recompensou mais recentemente na pré-pandemia. Boa. E, cara, quando você olha para a tua trajetória de vida, e de novo, eu entendo, a gente não vai ficar aqui contando história triste, mas não tem como a gente fugir do fato que é intrínseco às histórias de superação, que é superar obstáculos. Que obstáculo, já que a gente está falando de educação e a gente vai falar muito de comportamentos daqui a pouco no tema que você trouxe, que situações você teve que enfrentar, que comportamentos você teve que desenvolver, ou exibir ou demonstrar para superar esses desafios, e o quanto que isso impactou a sua trajetória de vida? Legal, Edgar. Não, boa pergunta, cara. Primeiro que assim, eu acho que, cara, um obstáculo era os lugares que eu queria ocupar, assim, eu não via gente parecida comigo, né? Porque eu sou pardo, e aí eu me considero como um preto, e é engraçado, tem muitos colegas, né? Talvez porque eu deixo o cabelo rapado aqui, eu falo, pô, mas você não é preto, tal, não sei o quê. Não, eu sou. E eu não via os lugares que eu falava, cara, que, Edgar, o próprio assim, desde quando, né, de você falar assim, cara, você tá na periferia de São Paulo e a educação, ela é pouco valorizada, né? Você fala, cara, quem valoriza a educação aqui? Quem valoriza querer... Sei, essa fala... cuidado para ser uma fala preconceituosa, né? Mas eu tô falando assim, no contexto, porque o pobre ele não é ensinado a valorizar porque não tem oportunidade, né? E você fala, cara, eu queria ir por um caminho
que é um caminho que, num país que a gente vive, é um caminho de privilégio, né? Edgar, pra você ter uma ideia, assim, ó, olha para os programas de mestrado e doutorado, os programas eles são integrais, cara. Você tem que estudar o dia todo. Aí você fala, cara, já é, né? Ó, em administração, você não consegue fazer um mestrado se você não tem um idioma, né? Então, cara, quando eu chego aqui, eu falo, cara, a minha história, ela não deveria ser ser exemplo que qualquer menino que quisesse seguir uma carreira, né, acadêmica, as portas deveriam estar abertas para ele, né? E para mim, eu acho que muitas vezes as portas eu tive que, talvez, não sei se arrombar as portas assim, mas uma coisa que eu sempre penso também, né, Edgar, eu não sei de onde vem essa facilidade de aprender, né? Então, eu acho que isso... Eu não sei se você está falando superar o obstáculo. Quando a gente está superando, cara, a gente não pensa muito, né, nisso. A gente vai fazendo, a gente acha que é normal. Eu olho para trás hoje e falo, pô, cara, mas olha quanto esforço, né? Mas quando você tá lá... Não sei se eu tinha essa noção, cara. Eu tava lá fazendo... E assim, ó... Quando eu descobri que, pô, ficar na escola era legal, e pra mim é muito legal, cara, por isso que, inclusive, eu acho que, por isso que a minha vida, o meu sustento vem da escola, né, e aqui do Mackenzie, porque quando eu entro no Senai, assim, eu falo, cara, eu quero isso pra mim, porque aqui eu sou respeitado. E outra coisa, Edgar, que eu acho que é importante a gente falar aqui, né? Eu acredito muito na meritocracia, mas eu acredito muito no contexto também. Porque quando eu eu vou para o Mackenzie, eu não acesso só o conhecimento, o conteúdo que tem ali, né? Aqueles professores de excelência. Eu acesso uma rede de contatos também. E eu acesso um nome que tem por trás que me abriu uma série de portas, né? E depois que a educação vai abrindo essas portas, aí a vida... Por eu falo assim, ó, a minha infância... Zero, assim, saudade. Mas, cara, depois que a educação entrou na minha vida, sobretudo depois que eu me formei na graduação, a vida, ela se tornou... Hoje, né? Eu falo, pô, uma vida fácil, assim, né, cara? No sentido assim, ó, as coisas, elas acontecem aqui, as portas se abrem porque você tem um lastro atrás. Respondi a pergunta ou dei volta só? Fui prolixo. Ó, não, você tá respondendo. Eu tô falando de comunicação e nada comunicador aqui, ó, todo prolixo, né? Não, as nossas conversas, elas tomam caminhos inusitados muitas vezes, mas eu entendi o que você quis dizer. Tá. Ai, que bom. Quando você fala que é natural, você tá vivendo aquilo, e quando você tá vivendo, você não consegue enxergar de fora, de longe, não. Que habilidades, que comportamentos você teve que... Porque você fala assim, eu arrombei portas. Cara, tem um comportamento aqui, provavelmente de insistência, persistência, pode ser. De argumentação, pode ser. De ter que, sabe? Boa, deixa eu falar uma coisa já que você me trouxe isso daqui. Desde pequeno, né, o meu avô, os meus avós, e sobretudo meu avô, ele era batista. E, cara, eu cresci numa igreja batista muito tradicional, e assim, isso aqui eu acho que é um ponto relevante, né? Naquele contexto, você fala, cara, você olha pro lado, olhando lá, pô, Zona Sul, aí você não vê... Não tinha, cara, não tinha contato com ninguém informado, ninguém que falava outro idioma, mas, cara, hoje, acho que mudou um pouco, mas os pastores da Igreja Batista, na época, eles tinham que ser formados, né, em teologia. Pô, e os caras tinham que, na época, eles tinham que ter contato com grego, com hebraico. E, cara, eu lembro o quanto eu olhava para aquela figura e eu falava, cara... Eu tô pensando nisso agora, né, Edgar? Ó, esse cara, ele se comunica bem. Ele fala certo. Eu não sei, eu falo, cara, e eu fico pensando o quanto isso também ficou no meu inconsciente. De eu falar, cara, eu tenho uma referência aqui, ó. Eu tenho uma referência de gente que estudou, tá bom, que teologia, que nada de mercado, mas, cara, você estudou 4 anos e você tá aqui. Eu acho que isso teve uma influência grande naquilo que eu faço hoje. E outra coisa, Edgar. Eu sempre admirei meus professores, né? Porque eu olhava pra eles e eu falava assim, cara,
pô, como é que esse cara consegue saber de tudo isso, né? Como é que esse cara consegue? Então, eu acho que tem isso também, dessa admiração de falar, cara, óbvio que pequenininho eu não queria ser, né, nem imaginava professor, mas quando eu entrei no Mackenzie, eu falava, cara, eu quero ser um professor de uma universidade de primeira linha, e se for aqui é um sonho. Então, quando eu termino meu doutorado em 2020, né, e depois eu me torno professor efetivo, né, do CCSA, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, cara, para mim é a realização de um sonho, né? Então eu sempre falo assim, ó, eu sou muito grato ao Mackenzie, à educação, porque ele mudou a minha vida em todos os aspectos, né, cara? A maneira de olhar. O Mackenzie me trouxe muitas lentes, né? Muitas lentes que falam, pô, eu posso olhar a vida, né, por N situações. E outra coisa, a educação me deu lugar no mundo, né? Pô, por que eu tô aqui agora, né, Edgar? Por que você me convidou? Cara, porque a educação me proporcionou isso, né? A gente se conheceu por meio da educação. Da educação, né? E é por isso que você tá aqui mesmo, porque você, enquanto professor, é um comunicador, como todo professor. Sim, sim. E quando eu te perguntei lá atrás quem é você na fila do pão da comunicação, eu sei a resposta. Sim. Cara, você é um professor universitário Sim. que se comunica on e offline. Sim. Com os teus alunos, seguidores e futuros alunos, inclusive. Sim. Né? E você se comunica dentro da universidade, você se comunica nas redes sociais, você se comunica dentro do mercado corporativo. Sim. E você tem então você tem uma jornada de comunicação, porque, de novo, repito, todo professor é um comunicador. Ô, Edgar, eu sempre falo assim, né? Eu sou um péssimo orador, mas eu acho que eu sou um bom comunicador. Não, você é um ótimo comunicador. Comunicador, você é um ótimo. E óbvio, quando você fala de orador, no sentido de técnicas de oratória, isso não é o teu core. Edgar, mas uma ressalva aqui, não é, mas eu deveria melhorar a minha habilidade de oratória, e eu olho pra você sempre e falo, cara, Edgar é a minha referência. Olha, eu tenho que aprender a tirar os meus vícios de linguagens, a ter esse ordenamento das ideias. Então, e aqui não é papo não, Edgar. Eu de verdade, eu sei que eu não sou um bom orador, mas aqui está na minha frente um bom orador, e eu tô seguindo aqui, ó, os seus passos. Que, sabe, a gente coloca a cenourinha lá e fala, vou atrás da minha cenourinha aqui, A gente vai tratar disso depois, a gente vai falar sobre isso. Vai ser um prazer, com certeza. A gente faz uma troca aí. Você me ensina algumas coisas que você já tem no teu repertório, inclusive que a gente vai discutir aqui. Objeto desse Comunica Play. E a gente depois... Fechou, vamos lá. Você vai melhorar essa minha oratória aqui. Parabéns pela modéstia e humildade, reconhecer aquilo que você não é bom ainda. Tá bom. Eu não posso falar que, nunca... Não, mas, professor, você não ensina que todo mundo pode aprender, então tá bom, né? Não, mas brincadeiras à parte, você se comunica muito bem, porque eu vejo as tuas lives, eu assisto teu conteúdo, eu ouço os teus alunos, porque eles me procuram muitas vezes. Exatamente. Quando a gente faz ali uma live em conjunto, exatamente. E eu vejo pelas perguntas que eles te fazem, pelas interações, o quanto você faz pela tua comunicação brilhar os olhos das pessoas que te ouvem. Legal. Então, assim, olhando pra você, e eu adoro te ouvir, te assistir. Se não é porque eu ia falar ponto positivo, aqui já passou de estrelinha ano. Pra mim no caderninho. Minha mãe tá aí vendo a estrelinha feliz da vida. Então, cara, porque dá prazer de te ouvir, porque em detrimento de técnicas de oratória, que não é o mote aqui, você se comunica com uma verdade e com uma propriedade, que é um dos pilares da oratória, inclusive. Cara, tem que saber o que eu tô falando. Você sabe o que você tá falando. Eu lembro quando a gente foi decupar ali um roteiro para construir um podcast, a gente falou sobre... eu lembro que mudança organizacional. A gente falou sobre habilidades do futuro. Teve até um papo que a gente falou sobre conceitos como hedonismo e outros mais que eu não me lembro agora, né? Que eu tinha uma visão. Acho que foi sobre valores humanos. Valores humanos, isso. Eu acho que foi. Valores humanos. E você trouxe artigos internacionais, em inglês. Sim. Ou seja, você
não fala baseado em achismo. Você estuda, você pesquisa. E essa é uma das premissas do bom orador, do bom comunicador. Legal. Cara, estuda, cura o que você vai falar. Edgar, eu acho que essa... eu tenho uma certa reverência mesmo ao saber, assim, porque eu olhando para os meus, e aí sobretudo quando olho para os meus professores do mestrado, do doutorado, o quanto que eles tinham zelo de falar alguma coisa, e você falar assim, cara, mas você tá falando isso aqui, mas não... Vai ver quem pesquisou sobre isso, né? Vai ver, olha o ponto, mas vai ver o contraponto. Então, até hoje, assim, eu tenho muito medo de falar alguma coisa sem falar, cara, mas não, isso aqui não saiu da minha cabeça, tem uma referência ali. Então, eu acho que isso aqui é uma reverência que eu tenho ao saber. E falar assim, cara, tem um termo que a galera fala, subir no ombro dos gigantes, né? E o tempo todo eu tô subindo no ombro de gigantes, falar assim, cara, eu só estou aqui porque esses caras, eles construíram toda uma história. E eu diria assim, ó, no mestrado, no doutorado, você aprende a ser pesquisador, né? Mas eu sou muito mais professor do que pesquisador. Então, assim, óbvio, eu tenho orientandas, né, orientação de iniciação científica, eu continuo fazendo pesquisas, mas assim, mas o que eu gosto? Eu gosto de estar na sala de aula, eu gosto de estar com o aluno, eu gosto de comunicar o quê? De comunicar aquilo que eu li, que eu aprendi. Porque, Edgar, tem uma coisa também que eu acho que a gente tem que divulgar a ciência, porque a ciência, ela fica muito restrita. Então, hoje tá bom que hoje em dia, né, antes era mais difícil. Pô, mas hoje, cara, se o artigo tá em japonês, o Google Tradutor consegue traduzir. Mas é uma linguagem ainda. E aqui eu não estou falando do idioma, mas é uma linguagem que muitas vezes ela é pouco acessada, inclusive pela galera que está na prática nas organizações. Então, por isso que eu acho o máximo assim, ler, descobrir alguma coisa e falar, cara, eu vou comunicar isso da forma que eu entendo e da forma que eu acho que o meu público entenderia, né? Excelente. E esse é um ponto importante. Sim. Entender, decupar aquilo que você vai ensinar, que você vai transmitir, que você vai comunicar, ou seja, tornar comum para o outro, como já é comum para você, numa linguagem que o outro entenda. Exatamente, né? Então, exatamente. Não me venha com essa conversinha de que você não se comunica, que você se comunica muito bem. Fechou. Vamos lá, fechamos o bloco 1. Beleza. Já conhecemos um pouco mais da história aqui do nosso ilustre convidado. Vou entrar no bloco 2, que tem um tema que você trouxe. Soft skills. Boa. Softs hard, hard e soft. Isso. Esse tema é um tema bastante profundo. A gente pode ficar aqui o dia inteiro ou algumas semanas discutindo ele. E eu quero lembrar para você que está nos assistindo que esse segundo bloco do Comunica Play, ele tem o apoio da Eli Savon Produtos Terapêuticos. Então acesse aí o Insta, @Eli_Savon e saiba mais sobre os produtos naturais que combatem insônia, ansiedade, falta de foco, de energia e muito mais. Os produtos Eli Savon foram criados para aproximar você da natureza e de si mesmo. Da concepção à entrega, o principal objetivo da Eli Savon é cuidar de você. @Eli_Savon. Soft skills. Softs hard, hard e soft. Quem foi que falou isso? Tom Peters. Não foi eu, queria ter sido, né? Mas Edgar, o Tom Peters é engraçado porque quando... Cara, coisa de nerd, né? Eu sempre gostei de frequentar sebo, assim. E aí, eu acho que eu tava na graduação, cara. Eu tava lá no sebo do Messias, um sebo muito famoso aqui em São Paulo. Peguei lá um livro do Tom Peters, Reimagine, eu acho que é o nome do livro. E li esse livro, ficou lá, né? E recentemente, cara, uns meses atrás, o Tom Peters ele fez um livro que eu acho que o nome Humanismo ao Extremo, Humano ao Extremo, mas a grande verdade é que assim, ele fala, né, que ele já está no final da vida dele, tem mais de 80 anos, ele fala que a obra é final dele, e ele começa, eu acho que os primeiros capítulos, eu acho que o primeiro capítulo, falando disso, né, que soft is hard e hard is soft, né. Professor, o que é isso, né? Uma coisa que a galera tem falado muito hoje em dia,
Hoje com esse nome, mas antes já a galera já falou sobre isso muito, mas assim, ó, de soft skills, né, de habilidades sociocomportamentais, aquelas habilidades que a priori você não aprende na universidade, né? Então, você fala, cara, você não... A gente aqui, Edgar, olha só, né, você é um expert em oratória. E eu acho que na universidade você tinha, qualquer curso, você tinha que ter ali na grade, né, uma disciplina de oratória. Porque as pessoas, não importa o curso que você faz, cara, você tem que sair dali sabendo se comunicar e se expressar bem, né? Tá bom, você até tem muita, ou hoje talvez, tem uma comunicação e expressão, mas ainda fica muito distante do que eu acho que seria... O ideal. O ideal, né? Por que você falou... Deixa eu voltar aqui. Por que eu tô falando isso? Porque é uma habilidade. Isso, da soft skills e das hard skills. Então, o que é... E por que o Tom Peters ele fala isso, né? Porque ele vai falar assim, cara, o hard skill... Então, sei lá, imagina que... tô pensando aqui, eu como professor da área de negócios, né? Cara, você aprendeu a utilizar ali, sei lá... você é um cara que muito bom. Você aprendeu a usar Excel. Cara, você é bom, você tem um Excel avançado. Cara, isso é uma hard skill. Aprende, você fica ali, né? Matemática, né? Você fica ali, você fala, cara, você tem cálculo 1, cálculo 2, vai lá, como é que eu aprendo a derivar, a integrar? Ué, você vai fazendo, tem fórmula para fazer isso. Pô, mas você fala assim, cara, e soft skills, né? Essas habilidades comportamentais, quem ensina? Edgar, na minha cabeça aqui, vem uma pesquisa que eu falo muito sobre ela, na sala de aula e mesmo em treinamentos, em organizações. O Google, ele olhou para todos os funcionários dele, do mundo, e ele falou assim, quais são os funcionários que mais se destacam e por que eles se destacam? E aí, claro, gente, eu não tô falando aqui que você não tem que ter hard skill. Eu tô falando do Google, da empresa que contrata a galera do Stanford, de Harvard, né, do MIT. Então, esses caras, eles têm hard skills. Isso é fato. Isso é default. É default, boa, default. É commodity, todo mundo tem que ter. Exatamente. Mas aí quando o departamento de recursos humanos olha e fala assim, mas quais são os funcionários que se destacam? O que eles têm? Aí, Edgar, eles têm soft skills. E entre elas, né? Aqui, pensamento crítico, saber ouvir, ser um bom treinador, comunicação. São 7, né? Depois procura lá na internet. Em português, assim, a tradução tá... Projeto Oxigênio, né? Então, você vai falar assim, o mercado, ele está falando pra gente... E sabe uma coisa assim que eu já ouvi muitas vezes, né? Você já deve ter ouvido isso, ou até já deve ter falado isso quando você pensa na tua graduação. Você fala assim, o professor é um bom comunicador. Mas tem professor que não sabe se comunicar. Não. E até você fala assim, cara, o cara é inteligente assim, mas não consegue passar o que ele sabe, né? Então, você fala assim, o professor, ele tem hard skills ali, né? Mas ninguém ensinou pra ele como passar aquilo. Edgar, outra coisa, que é uma frase bem batida, mas é interessante, assim, as pessoas, até elas são contratadas pelas hard skills, mas muitas vezes elas são demitidas porque elas não têm soft skills, né? O cara não é demitido porque errou a planilha. Errou a planilha, né? Não aprendi, não sei o idioma. Não, cara, você é demitido, você não consegue trabalhar em grupo, né? Você não consegue ouvir, você não consegue explicar aquilo que você deveria explicar, né? Então, para mim, falar de soft skills é muito... eu acho que é fundamental. E essa frase do Tom Peters, né? Na verdade, para mim, ele quer dizer o seguinte, olha, vocês acham que o difícil são as hard skills, mas, cara, o difícil é você encontrar, você desenvolver as soft skills, né? Exige autoconhecimento, exige, Edgar, tocar nas feridas, aprender o tempo todo você olhar para trás. Tem um cara chamado Jack Mesereau que ele vai falar sobre Transformative Learning. Ele já morreu, mas ele foi ele é o pai desse termo, de aprendizagem transformadora. E aí ele vai falar sobre algumas coisas que a gente olha e fala assim, isso aqui é aprendizagem transformadora, e uma das coisas, ele fala assim, sabe quando você olha para trás com um sentimento de
pô, deveria ter sido melhor ali, eu me sinto envergonhado, né, não sei o quê. Ele fala, cara, isso é importante porque a aprendizagem, ela vem desse olhar, né? Porque a gente acha que a aprendizagem ela é confortável o tempo todo, mas muitas vezes a aprendizagem ela é desconfortável, né? Eu sempre falo, não dá, e a gente não tem que viver no desconforto o tempo todo, sai da sua zona de conforto, não vou entrar nessa, mas viver desconfortável o tempo todo, você não aprende nada, mas algumas coisas importantes você precisa tocar na ferida, né? E por isso que é duro, né? Como ele diz, Sim, por isso que aprender soft skills exatamente. É duro, é exatamente. hard. Porque você tem que fazer um processo desconfortável. Você entra num processo desconfortável. Sim. Como você falou, de olhar um pouquinho para trás. Exatamente. Deixa eu decupar aqui essa experiência e ver o que eu poderia ter feito de diferente. Por que eu não tive empatia naquele momento? Exatamente. Onde faltou poder de negociação? Exatamente. Por que eu não consegui trabalhar em equipe naquele momento? Aonde eu falhei nos aspectos de comunicação, outras habilidades que surgiram. Exatamente. A gente tem que olhar e olhar para dentro. É chato pra caramba, né? Edgar, muito porque a gente, sei lá, eu acho que muita gente vive num mundo assim, que a gente sempre tem que colocar, não é o lance que Shakespeare fala, né, que o mundo é um palco, e a gente fica, e é mesmo um palco, mas nesse palco a gente tem que compreender que tem o espaço para vulnerabilidade, pro gap, pra lacuna, pro eu não saber e eu vou saber, né? Você tá falando aqui, tá vindo na minha cabeça... cara, eu sou péssimo para de memória, assim, mas acho que o nome do... não vou lembrar o nome do livro, mas ele contava experiências, assim, do quanto que... De novo, eu fazendo propaganda do Google de graça aqui, né? O quanto que no Google é muito comum, o cara ele é diretor, né? Mas ele fala assim, cara, ele não se comunica bem. E é muito comum no Google falar assim, eu vou pagar um curso de comunicação para você, né? Aqui ainda no Brasil e na maioria das empresas, a gente não tem essa, né? A galera acha que isso aqui... Outra coisa, diga, por muito tempo a galera pensava que soft skills, você não precisa aprender isso, você nasce com esse negócio, né? E não, você fala, cara, isso é coisa que você pode aprender, você pode treinar e você pode desenvolver. É por isso que a gente tá aqui hoje, né? Falando desse negócio, né? E o que você falou tem muita verdade nisso, porque eu percebo mesmo que no Brasil a gente tem essa cultura de... Primeiro que não é fácil receber feedback, né? As pessoas têm uma aversão. Recebi um feedback. Claro que o feedback, ele às vezes vem um love back. Vem o cara, tapinha nas costas. Cara, você tá mandando bem pra caramba. É um feedback. É verdade. Mas às vezes vai vir um feedback... No sentido crítico. No sentido crítico mesmo. E a gente não pode... Eu não posso criticar. Claro, eu posso criticar. Eu preciso. Exatamente. Se eu quero o teu bem. Cara, eu recebi um feedback lá em 2001, quando as Torres Gêmeas caíram, que eu era um recém-formado em contabilidade, um garoto sendo gerente financeiro de uma empresa, e o meu diretor era argentino. E o argentino, ele não fala, ele grita. Né? A gente acha que ele tá sempre... Eu já conheci o estilo dele. Cara, ele me deu um feedback que eu abracei ele e agradeci. Porque eu entendi que era pro meu bem. Exatamente. Eu fiquei na empresa mais 4 anos e saí porque eu quis. Graças àquele feedback. Edgar, olha que legal que você trouxe. Aí 2 coisas na minha cabeça, eu gostaria de falar, né? A primeira... é que tem esse negócio da nossa cultura e tem o lance também da natureza do trabalho, assim, eu acho que a academia, ela ensina muito, porque, e eu levei um susto, cara, quando você entra no mestrado, no doutorado, depois do doutorado, cara, tudo que é a pesquisa que você faz, artigo que você vai para congresso, isso eu aprendi em pesquisa. Você fala, cara, você coloca a tua pesquisa lá para você ser criticado, né? Então você faz o teu artigo e a gente melhora a nossa pesquisa a partir das críticas. Então você fala, cara, no mundo acadêmico é muito normal. Eu faço o artigo, aí eu vou lá apresentar ele, né? Ou seja, aqui no Brasil, ou seja, em outro lugar. Mas você vai com ele debaixo do braço e vira assim, não, cara, eu vou ser criticado. E, na verdade, quando você vai para um congresso que você não tem crítica, a gente fala que o congresso foi um congresso fraco, né? Então, isso é uma coisa que eu queria falar. Outra coisa
é que a gente, eu acho que a gente não pode cair nesse extremo, mas, cara, tem eu de novo, eu tenho que mandar depois eu leio e aí fica, acho que é o nome do livro, acho que é o humanismo. Não, um livro recente. Eu sou das cores, é um de capa vermelha, depois eu te mando. Tá bom. E ele fala o seguinte: o cara, já tem empresas assim. Eu falo, cara, a gente não pode chegar nesse extremo, né? Inclusive, remete a um episódio de Black Mirror. E essa empresa, os professores, nesse livro, eles enaltecem esse fato. Eu não enalteço, eu acho que não pode chegar nesse extremo, mas é assim, ó. A gente tá numa reunião. Tem 5 pessoas na reunião. Cara, enquanto tô na reunião, você tem um app lá que você já dá o feedback na hora de como é que o Edgar tá na reunião e o cara consegue ver ao vivo. Assim, claro, ele não vai estar na reunião, mas em tempo real ser avaliado. Eu acho que a gente não pode cair nesse extremo, mas também a gente não pode ficar como nós estamos ainda de muito. Eu vou dar um exemplo aqui. Cara, minha esposa, eu sempre falo, é uma das pessoas mais educadas, doces que eu conheço, e uma pessoa que limpava a nossa casa, a pessoa ela sempre falava assim: se não estiver gostando, alguma coisa, pode falar, né, Ana? Não sei o que, não sei o que. Tá bom. E aí um dia a Ana resolveu falar. Nem ela falou, eu não estava, mas eu sei como ela é. Ela falou educadamente e essa pessoa, ela nunca mais voltou. Ela limpa a casa do vizinho do lado. Mas por quê? Porque você fala, cara, a gente não tem isso mesmo, essa cultura. Talvez, não, com medo aqui de falar de cultura, né? Mas assim, mas talvez a gente não tenha esse lance de receber. Eu só quero receber o que você falou, o love back. Love back. E aí quando algum C-level... Sim. Né, alguém num cargo de execução, um sim, executivo, um gerente, um diretor, recebe um feedback desse... o fim da picada para muita gente. Eu recebo muita demanda de mentorandos, graças a Deus, que vem e eu pergunto, por quê? E muitos falam assim, eu recebi um feedback. O cara já está num nível de consciência que ele primeiro absorveu o feedback, doeu, é verdade, mas ele absorveu, e aí ele vem resolver uma demanda. Edgar, eu recebi um feedback e foi duro. Eu descobri que eu não sei me comunicar com os meus liderados. Os meus clientes não me entendem. Eu gravei um vídeo e as pessoas criticaram meu vídeo, porque eu não soube me expressar. Então, é nível de consciência você absorver o feedback como uma oportunidade, um trampolim de mudança. E por isso que é hard. Desenvolver soft é hard. Exatamente. E, Edgar, você está falando isso, que vem na minha cabeça assim, olha, você falou isso, né? Em outras palavras, o feedback, ele tem que ser pedagógico. Eu tenho que olhar para o feedback como essa ferramenta de falar, cara... E assim, Edgar, e às vezes a gente ter também essa consciência, você está falando muito disso, né, de autoconsciência, de falar assim, olha, deixa eu falar para esse meu colega aqui do lado, porque talvez ele passe a vida toda e nunca ninguém fale para ele e ele não vai avançar. Vem outro estudo na minha cabeça aqui. Sabe que as pesquisas, elas falam que assim, quando você é júnior, você se beneficia mais de feedbacks motivacionais. Então, Edgar, você está muito bem, continua, não sei o quê. Mas quanto mais sênior você fica, você prefere os feedbacks que são críticos, porque são esses que fazem você crescer. Então, né, a gente está falando assim, cara, você quer virar um cara sênior? Né? Você quer virar um C-level, você quer virar um especialista, você tem que estar aberto a receber ao feedback. E aí, Edgar, é porque, claro, a minha vida, eu ganho pra isso, né? Eu tenho pesquisa pra tudo aqui na minha cabeça. Então, pra tudo que você quiser. Então, você fala assim, quem tá falando isso? É o Jonathan? Não, você tem estudos, e é estudo assim, sério, acadêmico, científico, falando, gente, se quer ser sênior, então feedback crítico é o caminho. Não tem outro caminho. Isso. Tem. Pode ter, mas, cara, mas é difícil, né? Se a gente pensar. Difícil. Porque, a galera que que são minhas referências, cara, lembra que eu falei do ombro de gigantes, né? Cara, vocês estão aqui porque vocês avançaram no conhecimento, né? E alguém criticou. E assim, Edgar, uma coisa que acontece assim, né?
eu não sei, eu acho que até para divulgação mesmo, né? Quando você vai atrás, por exemplo, eu sugiro que você procure, as pessoas, né, que estão assistindo a gente, falar, cara, procura ler mais artigo científico, né? Porque assim, ó, um artigo científico sério, né, no mínimo, ele passou ali, a gente fala revisão por pares, né, assim, ó, por no mínimo, 2 ou 3 pares ali que estudam aquela área e falou, ó, isso aqui tem que melhorar, isso aqui não é bem assim. Então, quando o artigo chega lá, você fala, cara, eu não veio da minha cabeça, né? É diferente de eu fazer assim, ó, de lançar um livro, eu vou colocando lá o que eu acho. Não, um artigo científico fala, cara, ainda mais periódicos sérios, para ter chegado lá, muita gente criticou e muita gente mostrou ponto e contraponto para você, né? Não é um blog post que saiu da tua cabeça e que ninguém valida e muitas vezes cheio de falácias ou fake news, como a gente vê por aí. Então, isso é legal, porque tá aí uma habilidade, né? Que não tá nessa lista, sim, obviamente, acredito que não, mas o poder de curar, de fazer curadoria, habilidade. Eu uso muito, obviamente, eu bebo de muitas fontes. Sim, eu sei. Eu tenho que pesquisar. Às vezes eu ouço o cara, assim, eu ouço falácias em relação à comunicação oratória, que eu falo, cara, não fala isso. Coleguinha, não se tirou isso. De onde você tirou isso? Vai ler direito a pesquisa, vai ver o artigo. Porque as pessoas repetem a história do telefone sem fio, né? Sim. Uma pesquisa de 1900... né? Pesquisadores comprovam que de cada 10 americanos, de cada 5 americanos, 5 nasceram na América. Sim. Tá, beleza. Umas coisas sem sentido, umas coisas bestas. Exatamente. E quando você vai para um artigo científico, aquilo ali tem um peso, sim, diferente, tem fundamento. Como você falou, foi validado por pares. Isso, exatamente. Você reduz a possibilidade de... Pode ter ali, óbvio, uma falácia. Pode. A pessoa pode ter construído uma narrativa muito bem construída assim, mas a possibilidade, ela é menor. Edgar, a gente sempre fala, né, e aí como professor da área de negócio, eu sempre falo assim, ó, a gente mitiga a possibilidade de dar errado, né? Eu não tô eliminando, mas, cara, eu tô diminuindo a possibilidade disso aqui sair quando a gente brinca, né? Fonte da minha cabeça. Não, cara, a gente tem que parar com isso e falar assim, não, eu preciso ter fontes sólidas aqui, né? Pois é. Mas é papo de professor isso, né, Edgar? Não, eu curto pra caramba, você sabe que eu curto. Sim. Agora, voltando aqui pra soft skills, quando você, como um acadêmico, olha para esses estudos, sim, essas pesquisas, quando você olha para as grandes referências, sim, no assunto, sim, e você olha para o mercado nacional, e você está aqui em São Paulo, sim, que é a esquina da América, sim, Latina, sim, quais são as habilidades que você observa nos seus alunos, no mundo corporativo por onde você transita, quando você está num workshop, numa palestra, sim, e que você até... por conversas mesmo com seus amigos, colegas, entes aderentes, sim, o que você percebe que o mercado mais carece dessas habilidades? Você vai falar que eu tô puxando sardinha pro seu lado? Não é, porque eu sei, mas por isso que eu tô nessa área, porque Edgar, eu vou nadar de braçada até o final da minha vida, porque é a habilidade que mais faz falta. Edgar, eu vou sim falar que é comunicação, e cara, porque, e sobretudo assim, ó, uma coisa que eu percebo eu já sou, Edgar, eu tenho 36 anos. E aí, eu dou aula desde novinho, assim, comecei dando aula em escola técnica, né? Mas já é comum eu estar na sala de aula, né? Mesmo em empresa, e na graduação há muito tempo, mas em empresas era mais raro. Mas hoje é comum eu ser o mais velho da sala. E o que eu tenho percebido? O quanto que, sobretudo a geração Z, eles são... difícil falar, Júlio, mas assim, ó, eles estão mais introspectivos e eles evitam possibilidades que poderiam desenvolver habilidade de comunicação. Exemplo, eu percebo que a maioria das pessoas que mandam mensagem, quer fechar algum treinamento, não sei o quê, fala, cara, o cara, se ele conseguir fazer tudo por mensagem do WhatsApp ou por e-mail... excelente, ele faz de tudo para não ligar a videochamada, não telefonar. Edgar, eu já tive, agora isso aluno na pós-graduação.
Uma aluna falou assim para mim, professor, a disciplina era, sei lá, uma disciplina psicologia organizacional, tal, mas a aluna chegou assim e falou, ó, tem que fazer seminário, né? Eu falei, você pode me reprovar, mas não faça apresentação. Aí, claro, nunca reprovaria a pessoa por conta disso, né? No final, ela acabou fazendo, mas olha, a galera já vem numa... Não vou, né? Então eu acho que a gente precisa aprender a olhar e falar assim, cara, eu estou me comunicando de forma adequada, eu estou sendo convincente, né? Você falou disso, da propriedade. Para mim, eu acho que a gente tem que ter essa autoconfiança, né? Mas a gente também tem que ter essa crítica de falar, cara, o que eu estou falando, as pessoas estão percebendo. Porque, Edgar, quantas vezes eu andando pelo mundo corporativo, termino uma reunião assim, aí o cara que fez lá a reunião, ele não conseguiu passar o que ele deveria, e a galera também não entendeu, aí e todo mundo segue a vida, e aí um finge que fala, outro finge que entende, e você fala, cara, mas é dinheiro que está sendo gasto, né? E está falando de São Paulo, eu acho que, mesmo aqui, a gente numa cidade, né, tão rica, que tem um monte de curso que você pode fazer, não sei o quê, mas as pessoas, elas carecem. Isso é uma coisa que eu vejo muito assim. Na pós-graduação, eu tenho muitos alunos que vêm das engenharias, né? E aí isso para mim faz muito sentido. Porque você faz uma engenharia, você aprende muito hard, mas aí você vai avançando no mercado, né? Vão te exigindo mais, você tem que se comunicar melhor. Ou agora você vai ter que fazer uma apresentação para 5, para 10 pessoas, para 15. Mas Jonathan, mas eu não quero. Tá bom, você pode ter essa opção de não querer, mas se você está no jogo, a regra do jogo, ela falou, a gente tem que saber se comunicar. Não quero, então tá bom, né? Eu não tenho essa possibilidade, eu tenho que, né? Eu não sou herdeiro, eu tenho que me sustentar, então eu tenho que me comunicar, né? Então, eu acho que essa pessoa, ela quer avançar, pensa nesse how soft skills, né? Pensa na comunicação como algo para você melhorar, né? Até porque a comunicação, ela costura as outras habilidades. Né? Sim. Quando você falou de negociação, sim. Cite outras aí. A gente pensa... trabalho em equipe... persuasão... Olha, a gente pode falar que na pesquisa que vem aqui do Google, né? Treinar o outro, você fala, cara, como é que você vai treinar se você não sabe se comunicar, não é? Então, eu digaria assim, por mais... e aí eu vou entrar assim, né? Eu falei isso esses dias numa live, né? Quando você olha para os grandes livros, eu estou pensando aqui 2 grandes livros religiosos, que a grande parte da humanidade já teve contato, né? Ou se a gente pensa no muçulmano, no Corão, ou a gente pensa aqui no cristianismo, na Bíblia, esses livros eles sobreviveram porque as pessoas se comunicaram muito antes, né? As pessoas... Edgar, inclusive, tem um eu não sei o quanto isso... Aí eu tô só reproduzindo, tá? É um livro chamado Storytelling, e o cara, ele fala o seguinte, para mim isso faz sentido, não é pesquisa, ele faz sentido, ele vai falar o quanto que você tem muitos cineastas judeus, né? E porque ele vai linkar o quanto que a cultura judaica tem esse lance do contar histórias, né? E contar histórias é se comunicar. Então, se a gente pensar num livro, né? Numa Bíblia, por exemplo, falar, cara, para ser escrito esse negócio aqui, muita gente se comunicou, muita gente teve que contar muita história para esse livro chegar na sua redação final. Então, se não fosse comunicação, né, a gente não teria nenhuma base religiosa. Nem sei porque a gente caiu nesse assunto. Isso mostra... a minha falta de linearidade aqui. Mas tá dentro do contexto, né? Porque você tá remontando a uma base que, de fato, é histórica. Sim. Mas que tá aí, o storytelling, sim, que é uma ferramenta de comunicação, sim, é o que fez termos acesso hoje, sim, a histórias, sim, e fundamentos, sim, como de um livro
Exatamente. Como esse, como a Bíblia. Eu sempre... Desculpa. Não, de que outra forma, se não fosse... eu usava essa expressão, a tradição oral. O que era a tradição oral? A tradição oral é você passar. O avô contava pro filho, e esse filho contava pro filho. Exatamente. E passava de geração para geração, até que alguém pôde escrever. Exatamente. Isso deve ter passado por 10, 20 gerações. Exatamente. A história ela foi se reproduzindo. Exatamente. E quanto melhor ela era contada, sim, mais facilmente ela era reproduzida, armazenada e futuramente registrada. Exatamente. Aí, já que você citou pesquisa, recentemente, em 2015, o doutor e professor Uri Hasson, na Universidade de Princeton, ele até usando isso, o poder da história, mas ele quis trabalhar a voz. Ele falou, cara, vou provar que a voz ela é muito mais do que se fala, né? Porque a gente fala, não, a voz, você falou da garotada, né? Que não quer pegar o telefone mais, você liga para as pessoas, pô, por que você me ligou? Porque você tem que pedir, hoje você tem que pedir autorização para ligar para as pessoas. Um áudio de WhatsApp é visto como, como se o diabo aparecesse na frente da pessoa. Caramba, ela mandou um áudio. As pessoas têm medo de áudio, né? Videoconferência, então, nem se fala. Então ele colocou um grupo de pessoas para assistir um filme de 30 minutos. Enquanto essas pessoas assistiam o filme com imagem, com áudio, ele mediu as reações neurais com um equipamento de ressonância magnética funcional. Legal. Então, tá ali, as pessoas estão reagindo emocionalmente à história. O outro grupo não viu o filme. Ele pediu para que esse grupo, ao final dessa experiência, gravasse um áudio contando só com a voz. Sim. Que filme é esse? Que história é essa? Conta a história aqui. E ele reproduziu o áudio para aquelas pessoas do grupo B. Sim. O grupo B teve as mesmas reações neurais com o equipamento que ele usou. Olha isso. Ou seja, uma história bem contada, com o poder da voz, ela tem um poder de transmissão. Essa é a tradição oral, né? Eu vou passar para frente isso. Cara, é comunicação pura. Sim. O Edgar, você tá falando isso, ó, que eu estou ainda, né? Acabou a minha pesquisa no doutorado, mas a gente continua avançando nos estudos, mas você sabe que o material, assim, o objeto de pesquisa, nós resolvemos pedir para as pessoas, né? Que esse nosso objeto de pesquisa, elas, em vez de elas escreverem, elas iam gravar. E aí teve um trabalho danado depois para transcrever isso, né? Tudo. Mas falar, cara, por que a gente fez isso? Porque a gente sabia que a gente ia conseguir mais riqueza de coisas que as pessoas contariam se elas pudessem gravar em vez só de escrever, né? Então, aqui, eu não conhecia essa pesquisa, mas você fala, cara, como eu tô com você, né, o quanto que o áudio ele é poderoso, né? Ele é fundamental, fundamental. Vamos fechar aqui o bloco 2. Boa. Recado final sobre soft skills, dica. Site, boa prática, caminho das pedras. Pô, cara, eu sou ruim de... procure livros, né, que tratam de comunicação. E assim, com as referências, né? Pô, aqui, ó, o Edgar, eu tô falando, ele é uma referência e oratória. Procure, eu acho que a gente tem que ter um lastro assim, né? Então, assim, ó, pô, eu tô recomendando o Edgar. Não, mas eu não sei. Mas você fala, cara, mas aquela pessoa, ela tem experiência naquele negócio, ela tem formação naquilo, né? Eu diria isso, Edgar. E assim, ó, e um conselho assim, ó, coloquem aí no Google soft skills e gastem tempo, né? Eu não tô falando pra você chutar hard skill, não. Nunca. Mas gaste tempo com essas habilidades comportamentais. E, gente, coisas assim, ó. Mas eu não gosto. Ó, a galera se espanta quando eu falo isso, né? Eu posso parecer ser uma pessoa extrovertida, mas, cara, eu não gosto. Eu me esforço. Porque eu gosto de ficar quieto no meu canto, lendo. Mas você fala assim, cara, aí assim, ó, aqui eu não tô falando de personalidade, né? Você pode ser uma pessoa introvertida e ser um bom comunicador, né? Tem ela é uma pesquisadora, Susan alguma coisa, e tem TED dela, um livro famoso, esse Poder dos Quietos, né? Se você é uma pessoa que não
não se identifica com o extrovertido, você fala, cara, mas tem, não precisa, a gente não tá falando aqui de personalidade. Você pode ser introvertido e mesmo assim você pode ser um bom comunicador. E outra coisa, né, Edgar, eu penso assim também, uma coisa que ajuda a gente na comunicação é a gente ter essa consciência de que, cara, eu não tô no centro das coisas e nem todo mundo tá olhando, né, pra mim. Eu sempre falo assim, Edgar, às vezes o meu aluno, ele chega na aula atrasado e ele já chega todo encolhido, porque ele acha que só a sala toda tá olhando pra ele, né? Aí eu sempre falo assim, cara, não, tem uma galera que tá prestando atenção em mim, outra tá olhando pro celular, o outro tá escrevendo. Então, assim, não tenha essa, né? Pretensão. Essa pretensão. Então, assim, ó, e uma coisa que eu sempre falo, você tem oportunidade de se comunicar, não se esconda, né? Porque eu falo isso assim, como é que... A gente tem que praticar. Praticar e olhar para uma experiência, mas às vezes você tem oportunidade de falar numa reunião. Aí você não fala, né? Você tem a oportunidade de fazer uma apresentação. Aí você não faz. Então, assim, ó, se coloque em situações que você que possa desenvolver essas habilidades em você, né? É isso. Sensacional. Boa. Vamos entrar no terceiro bloco, Vamos. que é o Pinga Fogo. Não sei se você conhece esse quadro já ouvi falar. aqui. Tô me sentindo de frente com o Gabi aqui, De frente com o Gabi. O Pinga Fogo, como você sabe, você que já me acompanha aqui, tem o apoio do meu curso de comunicação e oratória, Desafios da Oratória, para que você desenvolva a habilidade mais valorizada no mundo em até 60 dias e torne-se uma pessoa mais magnética, atraente e desejável. 1 ano de acesso ao curso. Acesse lá, edgarcaetano.com.br e conheça o curso Desafios da Oratória. Bate-bola. Uma lembrança inesquecível da sua infância. Meu avô, cara. Meu avô. Pode ser? Pode só ser. Isso. Não. Eu tenho que continuar. Só isso. Por que seu avô? Agora eu que estou complementando aqui. Porque para mim é exemplo de trabalho, cara. Eu tenho uma frase do Max... do Max Weber, né? Que... minha cabeça tá... mas ele vai falar o quanto o trabalho ele é fundamental. E pra mim, meu avô, ele foi um cara... Eu falei isso pra você, Edgar. Uma das coisas que eu admiro em você é um cara trabalhador. Né? Eu falo assim, Edgar, a gente tem que, né, ponderar. Mas, cara, eu acho que tem muita gente que não gosta de pegar, né, de pegar na... Tá bom, professor, eu não tenho uma... Né, é uma metáfora, gente. Eu nunca peguei numa enxada. Mas assim, ó, falar, cara... Trabalha. Não importa o que você quer fazer, o que você quer fazer. Você quer vender brigadeiro, mas trabalha. Né? Honre o teu salário, honre o teu compromisso, né? Então, é por isso que meu avô fez esse cara. Porque, cara, eu lembro, ele, na minha cabeça, eu sempre vejo meu avô trabalhando. Então, pra mim... É isso, infância, eu venho o meu avô e vem trabalho. Sensacional. Um filme que marcou muito você? O Pianista. O Pianista, cara. Foi... Que isso. Não é? Genial esse filme. Boa. Um lugar que te traz boas memórias? Tem um monte, cara. Aí, como eu gosto de viajar... Paris, Londres, eu falo pra minha esposa assim, eu tenho um sonho assim, de falar, cara, a gente entrou no Museu do Louvre ali, né, e eu falar, cara, eu queria ficar aqui, 30 dias, todo dia aqui, então, pode ser, não acho que é elitista não, gente, mas é o que vem mesmo, na minha cabeça, tô sendo sincero, vem Londres e Paris aqui, talvez eu tô sendo influenciado pela Copa do Mundo, ou justificando, tá bom, vai lá, é isso. Um livro que todo mundo deveria ler. Putz, cara, livro tem tantos, né? Ainda mais pra você. Não, putz, Edgar, um livro que todo mundo deveria ler. Então, eu posso falar assim, um livro que... Eu vou falar livro, então eu não vou falar um livro, mas assim, eu posso falar isso aqui? Eu posso... Pode falar o que você quiser então, tá aqui. Bom. Fuja de livro de coaching. É isso. Procure clássicos, né? Vai ler livro de gente que... Não. Então, livro que você não deveria ler. Fuja de livro de coaching. Tá bom, mas... Pelo menos um que as pessoas deveriam ler. Falar assim, cara, esse livro vai mudar a tua vida ou ele vai te impactar. Pra mim foi impactante. Eu sou péssimo. Eu sou péssimo no nome. É o livro do Viktor Frankl. Acho que é o...
Eu posso... Sobreviver ao Holocausto? Vamos descobrir agora. Aqui é ao vivo. Sentido. Gente, eu sou péssimo. Victor. Eu acho que é um livro. Aqui, ó. Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido. Lê esse livro. Eu leio. É um livro que acho que vai marcar. É um livro. Um livro bom. Eu digo uma coisa que é sempre aqui, né? A gente falando, a autocrítica. Isso já vou colocar para 2023. Eu preciso ler mais literatura, eu preciso ler mais poesia, mais poema. Já tá lá, né? Eu ler Desassossego, de Fernando Pessoa, ler livros de Pablo Neruda. Então, assim, ó, Jonathan, eu tenho que ler livros mais de poesias e esse tipo de literatura tem que entrar na minha vida. Legal, boa. Importante, é importante. Um minuto no futuro ou uma hora no passado? Cara, futuro. Ô, Edgar, porque passado? Pra mim, cara, eu não sou, cara, passou, né? Eu quero... E, Edgar, e aqui, ó, só falando aqui, eu acho que a gente vai... O que tem pra vir pela frente é coisa tão fascinante que a gente não tem ideia. Então, eu acho que a gente tá caminhando a humanidade pra ver coisas que são extraordinárias. Então, certamente, um minuto no futuro, mas sem pestanejar. Muito bom. Olhando para a sua vida até aqui, qual seria o seu dia da marmota ideal? Um dia que você reviveria por um bom tempo? Se você não assistiu o filme filme é O Feitiço do Tempo, Bill Murray, em que ele fica preso num dia por muito tempo. A gente chama isso, lá nos Estados Unidos, o dia da marmota. Pode ser. Repetir esse dia. Pode ser alguns, assim? Pode ser. Você tem liberdade. Eu tenho 2 filhos de 4 patas, Enoque e Lutero. O dia que o Enoque chegou na minha vida, que o Lutero chegaram na minha vida, o dia que eu me casei, a primeira vez, né, novinho, tinha 24, 25 anos, que eu fui pra fora do país. Eu sou esses dias. O dia que, Edgar, o dia que eu entrei no Mackenzie como aluno, o dia que eu entrei no mestrado, no doutorado, o dia que me tornei professor do Mackenzie. Eu tenho vários dias, o Edgar, que são dias que eu me senti abençoado por Deus e é isso, né? Eu tenho essa espiritualidade e esses dias, né? Eu acho que são dias eu vou parar de falar aqui. Você falou eu falei vários. Adorei. Vários. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar com você, com o Carlos Jonathan, de 20 anos de idade, o que você diria a si mesmo? Fala, cara, você não tem muita gente parecida com você, fazendo o que você quer fazer, mas continua. Continua que você vai dar certo. Você não mas continua, você tá no caminho. Eu falaria isso 20 anos atrás, porque, cara, 20 anos atrás, Edgar, eu já... com 20 anos de idade, né? Com 20 anos, eu já estava no Mackenzie, eu já estava casado com a Ana Paula, eu já tinha uma perspectiva de futuro, assim. Então, eu só falaria assim, cara, continua, porque esse é o caminho. Para fechar, uma citação, trecho de música ou frase de para-choque que tem significado para você. Ai, Edgar, eu sou péssimo nesse... tá bom, vai vir aqui para mim, não sei se faz, mas vai vir uma citação de... Provavelmente quem escreveu isso, né? A galera fala que foi Salomão, em Eclesiastes, que ele fala assim, o tempo e o acaso afeta tudo e todos. Isso me ajuda, porque às vezes algumas coisas não dão certo, eu pergunto, por que comigo? É porque o tempo e o acaso afeta tudo e todos. Ou muitas coisas... E quando eu sou privilegiado, e por que comigo? Porque o tempo e o acaso afeta tudo e todos. Eu acho que essa seria a minha citação. O tempo e o acaso afeta tudo e afeta todos. Cara, como eu sou grato pelo tempo e o acaso que nos conectou em 2019. Obrigado. Exatamente. Um privilégio. Eu tô saindo... o Edgar, ele tem você tem um dom, Edgar, que quando as pessoas se encontram com você, elas saem com vida, elas saem animados, né? E eu saio daqui muito mais animado do que quando eu entrei. E por quê?
porque eu saio da sua presença. Você tem esse dom de dar vida pras pessoas. E então, obrigado, cara. Eu que agradeço. Eu vou sair daqui felizão e super orgulhoso de participar desse podcast. Orgulhoso mesmo, de verdade. O privilégio é meu. Obrigado. Não, a gente ficaria aqui horas falando sobre histórias, sobre outros livros, citações. Toda temporada me chama. Olha eu me autoconvidando. Toda temporada me chama. Você tá no segundo episódio da segunda temporada. Fechou. E volta na terceira, então, com um tema Maravilha. novo. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado, uma honra. Edgar. Para você que está nos acompanhando até agora, obrigado pela sua paciência, o carinho da sua audiência também. Você sabe, né? Aqui no Comunica Play sempre tem uma caixinha de surpresas. E os convidados são convidados inusitados. Hoje... Exóticos. O papo rendeu, cara. Mas... Você tá viajando aí, né? Bem-vindo ao meu time que viaja quando se encontra com o Carlos Jonathan. Boa. Obrigado mais uma vez. Beijos e até a próxima.